contar se passou na cidade de Cruz das Almas. E quem me passou esse relato foi um senhor chamado Seu Arlindo, de 79 anos. Fiquem com o relato. Então, meu nome é Seu Arlindo. Atualmente, moro na cidade de Cruz das Almas, aonde esse relato aconteceu. E eu era apenas menino quando tudo se ocorreu. Era tempo de São João. Tempo muito festivo. Na cidade tinham muitas fogueiras, muitas festas. O pessoal gostava mesmo do São João. Não é como hoje, esse São João que está tendo. São João mais fraco. O povo não tem mais tanta vontade como antigamente. Tinha pau de sebo, tinha várias brincadeiras. E teve uma festa que aconteceu numa zona rural, perto da minha casa. E eu fui para curtir o São João. Tranquilamente, brinquei, me diverti muito. Comi as comidas típicas do São João. Pipoca, amendoim, paçoca, pamonha, bolo de milho. Brinquei bastante. Até aí tudo bem. Só que as horas foram se passando e eu não percebi, pois estava tão entretido naquela brincadeira, naquelas festas, que acabei me passando do horário. E então a festa começou a desanimar. O pessoal começou cada um para suas casas e eu fui fazer o mesmo. Peguei a estradinha e comecei a ir para casa. Naquela época a estradinha não tinha iluminação nenhuma, apenas a iluminação da lua. Mas para minha sorte, tinha umas 2 casinhas que ficavam no meio do mato, que estavam com algumas fogueiras na porta. E isso ajudou a iluminar a estrada. E no meio do caminho, eu vi um homem de branco vindo em minha direção. Até aí tudo bem, poderia ser qualquer pessoa. E eu não dei importância. Mas já fiquei meio com medo, pois poderia ser alguém que quisesse fazer algum mal comigo, pois eu estava sozinho naquela estrada. Mas permaneci firme e continuei o meu caminho. E esse homem foi se aproximando de mim, e aquele homem se aproximando cada vez mais. E foi dando um frio muito forte, muito gelado. O clima mudou de repente, e aquele homem com um olhar sombrio ficou me encarando e passando do meu lado. Foi 2 segundos, mas para mim foi como uma eternidade aquele homem me olhando. E então eu apressei o meu passo, pois estava com muito medo, não sabia o que poderia acontecer. E então eu apressei o meu passo, pois fiquei com medo. Não sei porquê, mas algo me dizia que aquele homem não era um ser humano. E continuei andando rápido, dobrando a esquina, perto de uma igrejinha, subindo uma ladeirinha de estrada de chão. Eu vejo o mesmo homem descendo a ladeira. E então eu gelei. Minhas pernas estavam tremendo, eu suava muito, e aquele frio cobria toda a noite. E então aquele homem passou da mesma forma, me encarando, com um olhar macabro, sombrio. E eu adiantei os meus passos. Comecei a andar muito mais rápido do que eu já estava, e olhava para trás o tempo todo, e não via mais aquele homem. E andando naquela estradinha, já próximo à minha casa, perto de um cochete, eu vi um homem parado, olhando para o nada. E eu achei aquilo muito estranho, mas eu estava com bastante medo. E continuei o meu caminho. Quando eu passei do lado desse homem, era o mesmo homem de branco. E então eu não pude mais fingir que não estava com medo. Comecei a correr e gritar desesperado, pois eu estava tremendo, não sabia o que era aquilo. Então cheguei na porta de casa, pulei a janela do meu quarto, e meus pais, estranhando aquele barulho, foram no meu quarto para ver o que era. Me viram no chão, tremendo de medo. Eu expliquei toda a situação para eles.
Mas, como eu já previa, eles não acreditaram em mim. E então, fiquei no meu quarto com muito medo, mas me sentia como se alguém estivesse me vigiando, como se algo rondasse a minha casa. Minha casa era uma casa simples, na época era a casa de taipa. E aquele ser, eu tinha certeza que ele estava rondando a minha casa, não sei porquê, e o que ele queria comigo. E ficou a noite inteira ali. Quando foi por volta das 4 horas da manhã, eu não aguentei mais aquele suspense todo e fui olhar para ver o que era. Assim que eu abri a porta da minha casa, eu vi aquele homem de branco me olhando. Então eu rapidamente fechei a porta, entrei para dentro do meu quarto, correndo, e fiquei lá rezando, esperando que Deus pudesse me ajudar. E assim foi passando até que amanheceu. Logo de manhã, eu falei para os meus pais novamente tudo o que tinha acontecido, e eles não acreditaram em mim. E eu fiquei muito triste e desanimado, pois eu sabia o que eu tinha visto, só não sabia porquê. Então eu fui até a casa do meu avô. Meu avô chama-se Seu Zeca, gosta muito de lendas e relatos. Ele tem bastante. Um dia eu trago ele aqui para contar uma história para vocês. E eu fui na casa dele, falei para ele tudo o que tinha acontecido. Então meu avô parou tudo que estava fazendo, olhou para mim e falou: meu filho, ele te falou alguma coisa? Eu disse que não. E então meu avô contou que aquele homem que estava me seguindo há mais de 30 anos atrás rondava aquelas terras quando eu queria trazer alguma notícia. E eu perguntei para o meu avô: que notícia seria essa? E ele falou: eu não sei, mas ele escolheu você. E eu fiquei mais desesperado ainda. E os anos foram se passando e nunca mais vi aquele homem de branco. Até hoje, eu fico na curiosidade de saber o que ele queria falar comigo. Mas espero que ele nunca mais apareça. Até o próximo vídeo.